Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje, lembrando que logo mais à noite, quem quiser participar, a partir de 7h30, nós temos o curso sistematizado aberto. A quem quiser participar, estão todos convidados desde já, logo mais às 7h30 da noite. Nossa irmã Deide Rocha vai falar sobre felicidade, olha que tema bacana, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, e pedimos o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, dos nossos irmãos na pátria espiritual, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que a nossa irmã possa ser bem intuída por esses irmãos e que nós possamos todos apreendermos ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Deide Rocha. Que assim seja. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde, para mim, bastante agradável, porque não está frio. Então, eu fico mais confortável quando não está muito frio. E o assunto felicidade, ele foi escolhido porque estamos vivendo tempos em que as pessoas começam a achar, ou começam a pensar, ou comentar de que felicidade está difícil para todo mundo, né? Mas como é algo que também já está na nossa mente, no nosso espírito, de que a felicidade não é deste mundo, então acabamos nos acomodando de certa forma, dizer assim, não, então tá bom, então vamos ver o que dá, vamos caminhar. Mas aí é que entra o Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele vai nos revelar de maneira muito clara. Essa obra fantástica, codificada por Allan Kardec, ela é para todos, porque ela é clara, ela é simples, um linguajar muito simples. Qualquer pessoa tem acesso. Não é uma literatura com grandes palavras rebuscadas, né? Tudo na doutrina espírita é simples, propositadamente, para que atinja a todos. Porque é ela quem vem nos revelar que Deus, soberanamente bom e justo, é Pai de todos nós de uma maneira muito equânime. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, essa revelação através da doutrina espírita, ela precisaria também ser uniformemente clara para que todos pudéssemos entender. Todos nós podemos chegar nas nossas casas, pegar o livro, abri-lo e vamos ver que é tão fácil seguir as perguntas, tão fácil compreender as respostas. É tão bonito de ver que já na primeira pergunta, num tratado de filosofia, que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, e num tratado de filosofia, que a gente espera que vai encontrar lá coisas que a gente vai precisar decifrar, procurar vários dicionários, ele começa perguntando, o que é Deus? Olha que pergunta. Com toda a complexidade dessa pergunta, que virá depois na resposta para que nós façamos as nossas reflexões sobre Deus, mas a pergunta é muito simples. O que é Deus? E a resposta, igualmente muito simples. Não vai precisar que nós façamos 1000 coisas fantasiosas para entender que Deus é uma inteligência suprema e que é a causa primária de todas as coisas. Ajustando isso às nossas inteligências, a gente compreende que um ser soberanamente bom e justo só pode ter nos criado para a felicidade. Então, com toda esse encaminhamento da doutrina espírita, com toda essa codificação,
ele vai nos levando como se fosse uma cartilha de muito aprendizado em cada pergunta, em cada resposta, para que nós entendamos, possamos colocar em prática a nossa busca pela felicidade. Mas como é que isso vai se dar? Quando Jesus nos falou que o reino de Deus não é aqui, ele já nos dá esse encaminhamento. Então nós temos que procurá-lo fora daqui. Aqui, falando de terra, né? O reino de Deus está num outro lugar. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 12, vai nos dizer que para a gente achar esse reino de Deus, é preciso que a gente se transforme moralmente. Existe todo um processo da humanidade que caminha para aprender as coisas do mundo, desenvolver a inteligência, mas, ao mesmo tempo, que nós façamos todo o esforço necessário para desenvolvermos a nossa moralidade. Então, a gente vai vendo que isso vai nos dando um roteiro. E esse roteiro a gente segue estudando, praticando, compartilhando. O que estamos fazendo aqui hoje é compartilhar um estudo feito em casa. E que não é um privilégio nosso que estamos aqui. É para todos. Chegar na nossa casa, abrir o livro dos Espíritos e estudar, entender, pensar sobre o que ele está perguntando, pensar sobre o que eles estão respondendo, os espíritos superiores, é algo acessível a todos. Olha que bondade suprema, né? As revelações estão em toda parte, estão na natureza. Nós já passamos pela primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus, e nós estamos na terceira. Mas é para todos, mas está também em outros livros, está no Alcorão, está em todos os livros de todas as fases da humanidade. O que acontece com a doutrina espírita é que ela vem para esclarecer pontos que nós não conseguíamos entender lá atrás. E aí, na 614, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, ele vai nos dizer que não está em nenhum desses livros. Está na nossa consciência. E aí começamos, então, a procurar qual é o nosso trabalho aqui. Conta-se que um homem não era feliz, porque achava que ali onde morava não era o seu lugar. Um dia, resolveu sair pelo mundo à procura da felicidade. Fechou a pobre casa e partiu com a disposição de percorrer todos os caminhos da terra, sem descansar, até encontrar o lugar de ser feliz. Onde ele chegava, reunia um grupo pequeno e explicava os planos que tinha para ser feliz. E convidava esse grupo: vamos comigo, eu vou achar um lugar onde vai ter muita riqueza e nós vamos todos ser felizes. Aquele povo ouvia, mas ninguém o seguia. E no dia seguinte o homem se levantava e ia para outro lugar. Assim, foi percorrendo cidades e cidades atrás de cidades, de país em país, por anos a fio. Um dia, ele percebeu que já estava ficando idoso. Seus cabelos estavam ficando brancos, suas mãos estavam ficando cansadas. E aí ele pensou: eu não estou achando onde está essa felicidade. Eu acho que vou fazer um outro caminho. Aqui não está bom. Parou em frente de uma casa, foi andando ele foi andando e passou por várias outras cidades, já não reunia mais as pessoas, já não queria mais que ninguém fosse com ele. Ele descobriu que se ele quisesse achar felicidade, ele teria que fazer isso sozinho. Por fim, depois de muito andar, muito cansaço, ele parou em frente a uma casa abandonada, cujas janelas estavam quebradas, o mato estava cobrindo o canteiro, a poeira estava invadindo as janelas por fora. Ali ele parou, observou, viu que nas janelas quebradas, através das janelas quebradas, ele viu muitos ninhos de passarinhos. E ele pensou: de repente aqui eu posso me estabelecer e ficar por um tempo. Entrou, viu que a casa estava realmente abandonada e começou a fazer planos.
acho que eu vou arrumar esse telhado, vou colocar janelas novas, vidros novos, cuidar do jardim. Quando ele estava fazendo planos, ele parou de repente, ficou muito impressionado, ficou parecendo uma estátua. Porque ali ele percebeu que era a casa que ele tinha abandonado há tantos anos atrás. E ali ele poderia encontrar sua própria felicidade. Então, quando Deus nos dá essa oportunidade de entender que a felicidade está dentro da nossa consciência, o que nós precisamos entender é que é dentro de nós que vamos buscá-la. Não está fora, não está nos prazeres do mundo, não está no outro, não está no poder, não está na riqueza, não está no futuro que planejamos para os nossos filhos, no futuro que planejamos para os nossos parentes. Ela está dentro de nós. E então, quando a gente sabe que a lei natural está em toda a natureza, que está dentro de nós, que é por aí que nós temos que andar para sermos felizes, começamos a entender que só precisamos nos instruir, ganhar repertório para podermos achar essa felicidade. Porque através da instrução, através das relações que temos um com o outro, podemos realmente nos melhorar moralmente, intelectualmente, e a doutrina vem nos ajudar nisso. A questão 909, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E eles respondem sim, e às vezes com muito pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E a gente, claro, que pensa, eu faço o meu esforço pessoal, cada um de nós que está aqui está buscando nas suas próprias maneiras, seus próprios convívios, né? Mas de que esforço será esse que a doutrina nos fala? É um esforço que nos leva a nos relacionar com o outro. Estamos encarnados e através das múltiplas reencarnações é que podemos alcançar a melhoria moral, a melhoria intelectual. E nós só fazemos isso se nos esforçarmos. E eles estão aqui nos dando um puxão de orelha, dizendo, é pouco. Vocês precisam se esforçar muito pouco, e são muito poucos os que se esforçam. Então precisamos entender que, na verdade, é uma receita tão simples, né? O que nós temos aqui na Terra, e que a gente às vezes se esquece, na verdade nem é às vezes, na maioria das vezes a gente se esquece, é que essa felicidade, ela depende muito mais dos nossos próprios esforços, só nossos, mas que, a partir desses nossos esforços, a gente precisa partilhar, a gente precisa distribuir essa busca, essa procura, esse esforço, porque nós não somos uma individualidade para não nos comunicarmos com os outros. Nós somos uma individualidade que procura essa melhoria, mas que ela só vai ser provada no contato com o outro. Então, vencermos o egoísmo, vencermos as vaidades, vencermos os nossos interesses pessoais, é todo o esforço que precisamos fazer. Mas nós estamos com muita preguiça de fazer isso. Pesquisando, quantas farmácias vocês acham que abriram só em Nova Friburgo nos últimos meses? Porque cada vez que eu vou no Alberto Brown tem uma farmácia diferente. Então, o que acontece? Por que se abre tanta farmácia? Nós somos um povo muito doente, é isso? No Brasil, numa pesquisa que eu fiz, tem 80 mil farmácias pelo Brasil afora,
Sendo que não é um número fechado, porque tem farmácias que não estão numa rede credenciada, não estão naquelas grandes redes. Então, tem muito mais do que 80 mil pelo Brasil afora, né? E uma pesquisa feita por um instituto IMS diz que o Brasil é o 4º mercado de consumo de medicamentos do mundo. Mas o Brasil também é um local onde tem muito espírita. Mas quantos centros abriram nos últimos tempos? Eu nem sei, porque eu tentei pesquisar, não apareceu em lugar nenhum o último centro aberto em Friburgo. Não tem. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente adoece, e nós adoecemos por causas múltiplas, nós adoecemos porque estamos estressados, nós adoecemos porque nós colocamos nossos interesses acima das nossas necessidades, nós corremos atrás do supérfluo, esquecemos que necessidade não tem nada a ver com supérfluo, necessidades são coisas básicas que precisamos, a doutrina fala sobre isso muito bem. E quando a gente tem tudo isso e corre dessa maneira, a gente adoece o corpo e corre para a farmácia. Só que, antes de sermos corpo, nós somos espíritos. E antes de adoecer o corpo, o espírito já está por aí perambulando, né? Feito alma penada mesmo. Nós sabemos resolver nossos problemas. A gente vai para a farmácia para procurar a pílula do sono. A gente vai para a farmácia para resolver aquele problema que a gente não consegue parar de comer, então toma uma pílula para parar de comer. A gente vai para a farmácia porque não consegue dormir, porque tem um problema para resolver no dia seguinte e não conseguimos parar para resolver esses problemas em função do que estamos estudando, do que estamos aprendendo, do que estamos nos instruindo. Eu falo de nós espíritas porque no espiritismo existe toda uma fórmula, que não seria bem a palavra fórmula, mas existe esse roteiro que nos dá todo esse encaminhamento de que não precisamos ficar deprimidos, não precisamos nos preocupar com qualquer coisa, porque sabemos que nós estamos construindo a nossa felicidade. Então não está na mão de ninguém. Então, se não está na mão de ninguém, também não está na mão dos medicamentos. Também não está na mão de alguém de fora resolver um problema que é nosso. Se eu quero dormir, me recolho em prece. Não existe nenhum outro comprimido que me faça dormir melhor do que uma boa conversa com Deus. Recolhida, né? Recolhidos ao nosso quarto, como ensina Jesus a fazer, recolher-se ao seu quarto e falar com Deus, que é o nosso Pai. Poxa, se a gente, quando é criança, que tem um problema, recorre papai e mãe, a gente aprende que um problema que nós temos, a gente recorre ao Pai e que nos atende sempre, porque Ele nos atende de acordo com as nossas necessidades. E nós não precisamos ir ao Pai só para pedir. Nós vamos ao Pai para agradecer. Nós vamos ao Pai para confirmar se aquilo que estamos fazendo, estamos pensando, estamos nos dedicando, é isso mesmo, estamos no caminho certo. A gente vai ouvir essas respostas. A gente tem como ouvir todas as respostas de nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos superiores, dos espíritos amigos que não nos abandonam, e de Deus. Então, a nossa caminhada vai por aí. Esse paralelo entre farmácia e centro espírita que eu fiz, foi porque, de uma certa forma, eu me sinto um tanto quanto incomodada quando eu passo no Alberto Browne, realmente, que é onde nós moramos, na nossa cidade, e vejo mais uma farmácia aberta. E isso preocupa mesmo. Por que estamos recorrendo tanto a farmácias? Porque não é só aquela receita do médico que é necessária. Nós somos ainda encarnados e precisamos, se nós temos um problema de saúde, precisamos primeiro recorrer ao médico para fazer todos os exames e eliminar a causa
física, se for o caso, né? Mas nós precisamos. Só que as farmácias não estão só oferecendo aquele medicamento receitado pelo médico. Eles oferecem outras coisas. E, para mim, uma questão ainda mais séria é que algumas farmácias oferecem o refrigerante que você vai tomar e que depois você vai precisar de um remédio para cuidar daquilo. Ela vai oferecer cosméticos, ela vai oferecer muitas outras coisas. E tudo numa prateleira convidativa, colorida. Você vai ao caixa para pagar o seu remédio e tem tanta coisa ali que te convida, né? E aí, eu acho que eu vou ter uma dor de cabeça logo mais, vou levar logo esse aqui. É isso, estamos fazendo isso, estamos nos boicotando, estamos indo para o supérfluo. Porque o que nós precisamos é chegar nas nossas casas, nas nossas vidas, vindo ao centro, conversando com amigos, conversando com pessoas que também estão querendo essa busca interior e estudar. E no nosso relacionamento, ver como é que a gente pratica isso. É no dia a dia que a gente pratica mesmo. Eu estou com insônia, vou ligar para alguém que possa me ajudar a falar... Qual é a passagem que a gente pode ver aí que vai nos dar uma maneira mais correta? Qual é uma prece? Fala uma prece aí que seja assim, bem confortante para que eu possa dormir melhor. Ou simplesmente, fulano, faz uma oração por mim, estamos atravessando uma fase difícil. Olha, me ajuda aí nessa oração. Enfim, nós temos muitos instrumentos. Não precisamos de tantos medicamentos. E aí, quando a gente pensa que, eu estou falando da comparação de farmácia e centro espírita, não necessariamente, a gente também precisa que se abra um centro a cada mês ou semana, não sei quanta farmácia é aberta aí, mas para que a gente possa estudar, porque isso se pode fazer entre nós, isso se pode fazer nas nossas casas, podemos reunir grupos, agora mesmo é possível que tenha muita gente em algum lugar, reunido estudando, reunido conversando. Do que você entendeu da questão 625, por exemplo. E aí a pessoa fala, 625 é aquela que diz que Jesus é o nosso guia e modelo. Então vamos conversar sobre isso. O que ele quis dizer com guia? O que ele quis dizer com modelo? Como é que a gente faz? Como é que segue um modelo como Jesus, meu Deus do céu? Como é que isso é difícil? Eu estou tão longe de ser Jesus, estou tão longe de seguir os passos dele. Mas o que é guia e modelo para nós? É para seguir mesmo. São esses passos. Ele está, é claro, é isso. Fazei o que eu faço, assim, simples, sem angariar bens, terrenos, né? Meu reino, dizia ele, não é deste mundo, porque nós também não somos desse mundo. Então, se precisamos de felicidade, se precisamos juntar bens, que sejam os do Espírito, que sejam aqueles que vão proporcionar também a alguém que venha conosco, que progrida conosco. Porque aos poucos nós vamos nos desvencilhando do egoísmo, da vaidade, de querer amealhar bens, de querer que nossa vida seja permanentemente uma felicidade só, né? Não viemos aqui para isso. Viemos para entender o que é, o que acontece quando nós passamos por aqui. Por que a gente nasceu espírito e tem que passar por aqui? O que aconteceu nessa união de cósmica de ideias aí fantásticas, de que nós percebemos que, eu não sou daqui, mas eu esqueci como era lá, não sei, mas tem alguém me lembrando sempre. Deus sempre vai nos lembrar, porque no Livro dos Espíritos mesmo, Kardec ele é muito preciso, ele pergunta, mas olha aqui, se nós somos espíritos, para que precisa vir para cá? Por que precisa também de revelação? Porque toda hora tem que alguém revelar para a gente não sabe disso. E os espíritos respondem, porque vocês esquecem, frequentemente esquecem. E quando não esquecem, vocês desprezam, que é pior ainda, né? A gente tem o conhecimento e fala, vou deixar para outra vida, sabe? Com essa aí não vai dar não, sujeito, eu não engulo mesmo, melhor ficar para outra vida. A gente adia
as nossas antipatias, né? A gente fala, nessa eu não vai rolar, eu vou deixar para outra. E aí está adiando. Quando a gente tem todos os instrumentos, todas as ferramentas na mão, para dizer, não, eu não vou adiar. Nós temos uma antipatia mútua, é recíproco. Então vem cá, vamos conversar aqui, vamos ver o que aconteceu conosco. E não é para ficar buscando vidas passadas, que aliás nós temos uma vida só, né? Não é para ficar buscando encarnações passadas. É uma vida que nós temos e nós somos essa mesma vida em múltiplas encarnações. Então, se ficar assim, eu fiz alguma coisa muito ruim para fulano de tal, que fulano de tal não me suporta. Tá, mas o que a gente faz com isso? Você tem essa informação, e aí? Como é que lida com isso? Vamos nos aproximar de fulano de tal. Já que eu estou achando que fiz alguma coisa, eu vou lá me regenerar com ele. Pedir desculpas? Não sei. Se a pessoa não é espírita, vai falar, o que você está fazendo? Qual é o seu problema? Né? Mas, se é espírita, nós podemos pensar, olha, eu estou achando que nós temos uma desavença assim, que não é dessa. Eu não me lembro de ter feito nada contigo. Você também não me fez nada. Vamos entender isso? Vamos entender que somos irmãos? Vamos entender que estamos no mesmo passo, no mesmo caminho, na mesma caminhada rumo à evolução? Não é isso? Então, me concentrando. Quando a gente fala de roteiro e que a gente descobre que nós temos todas as leis de Deus na nossa consciência, o que precisamos mesmo é primeiro nos conhecermos. Nós precisamos conhecer quem é esse ser que hoje se chama Deide. Quem é? Quais são as inclinações que a gente conhece? O que me tira do sério? O que me faz não ficar bem? O que me faz ficar irritada? O que faz com que eu não goste ou desgoste ou goste de determinada coisa, determinada pessoa? Isso é um exercício que deve ser diário. A questão 919, Santo Agostinho vai nos dar a cartilha. É uma cartilha, gente. É tão precioso que eu acho que cada vez que eu venho aqui eu preciso falar sobre isso. É tão precioso que Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Prático não é que seja pílula de farmácia, não. Prático, prática, que possamos botar em prática. Qual é o meio que nós podemos pegar, utilizar e isso nos fazer vencer esse mal que nós temos aqui, porque nós somos criados simples e ignorantes, mas convivemos com o mal num mundo de prova e expiação. Então conhecemos desse mal também. E não é que ele tenha sido criado em nós, porque Deus não nos criou para ser maus. Se nós somos filhos de Deus e a centelha do amor de Deus está em nós está o bem. É que por equívocos regados por interesses materiais, a gente resvala, a gente esquece que o bem é melhor, né? Mas nós somos criados para a perfeição. Então, é mais fácil que sigamos o bem. E aí, ele responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec insiste, por quê? Porque ele é didático. Porque se para nessa resposta, a gente vai falar, tá bom, conhece-te a ti mesmo, e daí? E ele insiste, ele fala, nós compreendemos bem essa sabedoria antiga, né? Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí vem a resposta que nós precisamos fazer todos os dias de nossas vidas. Até o momento do desencarne a gente precisa. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista tudo que eu fiz. E o que eu desagradei?
que eu falei? Aquela coisa que eu falei, poxa, não foi bem. Fulano nem merecia ter ouvido essa resposta, eu não estava no meu bom momento. Amanhã eu vou levantar, a primeira coisa do meu dia, eu vou ligar e falar, poxa, me desculpa, não era essa a minha intenção, ou foi essa a intenção, mas eu corrijo agora. E ele diz, interrogava a consciência. Olha lá, a consciência aparecendo aí de novo. Porque é lá que estão escritas as leis de Deus. E que leis são essas? Que leis estão na nossa consciência? Então, lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, a gente vai passo a passo, dia a dia, escolhendo uma lei para a gente estudar, para ver, para pensar, será que eu sei, será que eu posso, será que eu consigo fazer isso? Então ele começa pela lei de adoração, e aí é entre o ser e o Pai. Na primeira lei das leis morais, é a lei de adoração, é uma relação muito clara que é entre mim e o Pai. É uma lei que eu converso com Ele, que eu peço forças a Ele, que eu peço ajuda a Ele, que eu peço que eu compreenda como é que eu faço isso, que eu peço que seja inspirada, que eu peço que seja bem acompanhada, para que eu possa também acompanhar outras pessoas. Quando eu estou bem acompanhada por espíritos que querem o bem, por pessoas a quem eu me reúno, que querem também o bem, isso começa a crescer. E aí parte do indivíduo para o coletivo. Quando eu me transformo, o que acontece é que uma onda de sintonia vai aumentando ao meu redor e que vem atraindo outras pessoas. E não é que eu seja uma pessoa melhor que as outras, não, nós estamos no mesmo lugar, na mesma terra, no mesmo momento. Embora estejamos em categorias diferentes de aprendizado, de idade, de avanço, mas nós estamos aqui para nos auxiliarmos uns aos outros. Então é olhar para o outro da mesma forma. Estamos todos nesta terra, nesse exato momento, querendo a mesma coisa. O título é felicidade. Alguém pode acreditar que um de nós aqui presente, ou quem está lá fora, não quer ser feliz? Isso não existe, todos nós queremos. O que difere cada um de nós é, o que você julga felicidade? O que é a felicidade para um, o que é a felicidade para outro? Né? Como a questão do necessário e do supérfluo. O que é necessário para mim, muitas vezes, é supérfluo para outra pessoa e vice-versa. Não sei se ainda está passando no cinema o Mowgli, o Menino Lobo, mas tem um sábio naquele filme que é o urso Balu, que ele canta necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. O extraordinário é supérfluo, né? Nós não precisamos, mas nós estamos tão embrenhados na terra, tão afogados na matéria, que a gente cuida que o supérfluo passe a ser necessário para a gente justificar. Não, eu quero isso aqui é meu, porque é necessário. Não sei viver sem isso. Não sei viver sem internet, sem telefone, sem televisão, sem carros na praia, sem carro do último tipo. São coisas que a gente vai justificando que são necessárias. E aí também aqui é um exemplo fantástico que aclara a nossa mente para entender, é verdade, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Quando eles dizem, olha, aquele que tem 50 perde 30, 40, eu não lembro qual é o exemplo, e fica com 10, ele se desespera porque ele acha que perdeu tudo. Mas aquele que não tinha nada ganha 10, está milionário, feliz da vida, encontrou a felicidade. Olha como é que a gente vai moldando a nossa necessidade de felicidade às coisas da terra. Agora, quando a gente pensa que a felicidade não é deste mundo, quando o reino de Deus está no outro lugar, né? Onde nós estaremos também como espíritos, olha como é que fica fácil, porque não vai ter quantitativo. Felicidade vai ser felicidade. Eu vou estar feliz porque vou estar fazendo coisas que melhorem as condições
dos outros, do ser humano, do meu próximo. Eu vou estar angariando melhorias morais. Eu vou estar intelectualmente conhecendo muitas coisas desse mundo que ainda nós não conseguimos atingir. Se a gente que é filho de Deus não consegue nem imaginar, nem dimensionar o que é esse Deus Supremo, o que é essa inteligência, a gente fica pensando que, nossa, que amor será esse, né? Nós acabamos de sair aí de um domingo de Dia das Mães, e aí por todo lado tem esses corações de mães que são fantasticamente homenageadas, prestigiadas como mãe, como o amor da terra, que é o máximo supremo que a gente conhece. E se a gente bota isso numa dimensão de Deus, imagine que Pai amoroso é esse, que a gente não consegue nem chegar perto de uma fração dessa ideia, mas que podemos perfeitamente entender. A gente pode não conceber toda a grandeza, mas a gente pode entender que se Ele nos cria para a perfeição, é um amor magnânimo, é supremo, né? Porque Ele quer que cada um de nós atinja a perfeição. E esse foi o destino que Ele nos deu. Encarnamos como imposição para que possamos atingir a perfeição. Então, um Pai supremamente bom nos impõe algo que é para o nosso bem, para a nossa melhoria, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não entende. Então a gente reclama que está num planeta de provas e expiações, a gente reclama que nosso país está problemático, a gente reclama que, né, a política não é boa, que o mundo está em guerra e que a ganância está aí para que todos vejamos como ela desagrega as instituições, como é que a ganância tira as possibilidades de tanta gente de ter acesso à educação, quantas pessoas não conseguem ter acesso a essa leitura porque realmente não conseguem nem ter acesso a leitura nenhuma. E as pessoas que estão impedindo esses seres de se informarem estão fazendo pela ganância, egoísmo, vaidade. Mas eles são monstros, mas eles são os piores seres humanos que existem, eles estão condenados ao fogo do inferno? Não, sabemos que não, né? Sabemos que não, sabemos que eles também estão na mesma trilha que nós. Estão perdidos, não se acharam, esqueceram de olhar a consciência, ou desprezaram. Ok, isso tudo está previsto. Deus sabe todas as coisas. Isso também está na linha de evolução do nosso planeta. Um dia, eles estarão se olhando, pesquisando as suas consciências e dizendo, não, agora eu quero fazer diferente. Né? E nós, que descobrimos essa riqueza toda aqui, o que podemos fazer por nós, como indivíduos, como seres espirituais que somos, para nos melhorar, e por eles. Eu acredito que nós não podemos apedrejá-los, porque nem Jesus quis isso no episódio de Maria Madalena. Porque quando, com aquela moral, imaginemos a moral de um homem que está diante de uma turba que quer matar, apedrejar, que moral esse espírito superior tem para dizer, atire a primeira pedra? Imagine, consiga imaginar estando lá e as pessoas ficarem assim, não vamos fazer, porque nenhum de nós pode atirar pedra nenhuma em ninguém, em nenhum irmão, nenhum de nós.
Porque nós não estamos naquele nível de perfeição. E se estivéssemos também, nós tiraríamos pedra, porque já entendemos, né? Mas nós não estamos aqui num planeta que já está tão conturbado, num país que já está com tantas mazelas, com tantos problemas, não estamos aqui para jogar pedra. E aí é que nessa revista do dia a dia, nessa introspecção, nesse entrar na nossa consciência, para nos perguntar o que fiz hoje, o que é que eu fiz que possa ter desagradado a alguém, a um próximo, mas principalmente, o que eu fiz que possa ter desagradado a Deus? Se eu fui uma daquelas que ficou apontando o dedo e dizendo, mata, esfola, bandido bom, como é que é? Bandido bom é bandido morto, tem que morrer mesmo, ou tem que fazer igual o sujeito que se suicidou, tomara que ele também se suicide, nós não podemos fazer isso absolutamente. Nós estamos falando de um irmão, e esse irmão foi criado pelo mesmo Deus. Ora, se é um Deus que nos cria com essa igualdade, nos irmana a todos quando Ele coloca em nossas consciências as suas leis naturais, não posso nem pensar em apontar para alguém, seja ele quem for, e dizer que quero que ele se arruine, que ele morra, que ele seja apedrejado. Não me compete, porque eu já tenho muito trabalho, e uma das leis naturais de Deus é a lei do trabalho. E Jesus disse, meu Pai trabalha incessantemente e eu trabalho também. E Ele quer que nós trabalhemos também. E o primeiro trabalho é nosso, é interno, é a nossa responsabilidade. Conosco e com o outro. Responsabilidade que nós temos de nos melhorar para, em nos melhorando, puxar o outro. Que sejamos exemplo. Quando nós olhamos para Jesus e dizemos, nossa, eu estou tão longe, e a gente faz isso, né? A gente chega a baixar os ombros e falar, nossa, eu não vou conseguir. Nós não podemos perder de vista que ele foi criado igualzinho a nós, simples e ignorante, ele conseguiu. Não, claro, numa vida, nem numa, né, em poucas existências, em milhares e milhares e milhares nesse mundo, nesse universo de universos e de universos que nós nem conseguimos imaginar, ele também foi um espírito criado simples e ignorante, como nós. Então nós podemos. Só que não dá para deixar para a encarnação seguinte. A condição da doutrina espírita é que nós, no momento em que tomamos conhecimento dela, também ficamos responsáveis. E isso dói. E isso deixa a gente muito assustado. Porque não é numa farmácia que a gente vai comprar uma pílula e vai dormir. A doutrina espírita vem dizer, você não vai dormir enquanto a sua consciência estiver com esse peso aí. É melhor cuidar disso. Cuide da sua consciência. Traga para a sua consciência aquilo que você pode olhar de perto. Não é para mascarar. Não é para tomar alguma coisa que vai me fazer apagar. Porque esse tomar alguma coisa medicamentosa de que eu estou falando, e gente, eu vou repetir, é claro que existem casos que são necessários, medicados por médicos, etc. Estou falando daquela facilidade que temos e que a gente vê, né, por aí, de automedicação, de vou tomar uma determinada pílula que tem por aí, que é muito fácil de conseguir, pelo jeito, e você fica inconsciente, porque ela tira você da consciência, vai te fazer dormir, vai fazer esquecer os problemas por um tempo, né? Se quando os espíritos vêm nos dizer, na 614, é na consciência que estão as leis de Deus. Então, se tá lá, se está tudo escritinho lá, é porque nós não podemos ficar inconscientes, seja por medicamentos lícitos, seja por drogas ilícitas, seja porque eu quero fugir desse problema e aí então não quero falar sobre isso. Enfim, essas fugas, quando você conhece a doutrina espírita, você diz assim, então não posso mais fazer isso não, já não dá mais não, porque sei que preciso me encarar.
todos os dias. Sei que preciso olhar para dentro da minha consciência. Sei que preciso me recolher a um quarto escuro, ao âmbito do silêncio do meu quarto e conversar com Deus. E essa conversa não pode ser maquiada. Ela é uma conversa de mim para Deus. E aí quando a gente vai nas leis morais, que veio pela lei de adoração, que é a primeira, que é essa conversa que a gente tem com Deus, depois a seguir a gente vai vendo como é que essas revelações nos vêm tão encadeadas que a gente fazendo percebe que pode sim, que há condição. Porque ele vem assim, ele vem encadeado, vem lei do trabalho, logo a seguir vem a lei do trabalho, lei da reprodução, conservação, destruição, a lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei de liberdade. E por fim, e dizem eles, os espíritos, que a mais importante, a lei de justiça, amor e caridade. Então, se na primeira nós temos uma conversa aí, de mim para Deus, nas outras é tudo na relação com o outro. O trabalho que nós temos que fazer é um trabalho nosso, mas na relação com o outro. E nós vamos vendo que isso vai se estabelecendo mesmo, né? Toda ocupação útil é um trabalho. Então, o trabalho interno, esse trabalho meu de consciência, esse trabalho de melhoria, de aperfeiçoamento moral, é um trabalho útil. Porque ele vai me ajudar e vai ajudar a quem eu possa trazer para cá. A quem eu possa também puxar e falar, venha comigo. Tomei conhecimento de uma revelação que pode nos tornar pessoas melhores. E, consequentemente, pessoas felizes. Então, trago para junto de mim as pessoas que podem vir, que querem vir e que vão acessar também uma revelação que é para todos, uma doutrina que é para todos. Eu comecei falando da linguagem, que é clara, que é para todos, mas o seu conteúdo é todo claro. O seu conteúdo é todo encadeado. É todo de uma beleza que nos vai levando e que nós vamos docilmente, porque já compreendemos e já aceitamos. E nos entregamos a ela. Então, depois da lei do trabalho, vem a lei de reprodução, porque é preciso, senão o mundo corpóreo pereceria e não haveria essa chance da reencarnação. Vem a lei de conservação, porque todos nós devemos colaborar com os desígnios de Deus. Então, é claro que nós também temos que nos preservar. E como hoje eu comecei a falar muito de farmácia e nosso espiritismo, é dizer também que isso é necessário. Nós temos a medicina, que é uma ciência, e que temos que dar todo o valor a ela, que é uma das áreas da intelectualidade que o homem atingiu para ajudar, para salvar vidas, e isso é fantástico. E precisamos mesmo, porque muitas vezes as pessoas falam, eu estou com um negócio esquisito, acho que eu vou procurar um passo, vou procurar um pai de santo, vou procurar assim, não, primeiro vai lá no médico, veja, faça a sua consulta, elimine todas as causas possíveis para depois você, então, pensar que pode ser uma outra coisa. E o ideal é que faça isso paralelamente. Venha, assista às reuniões, leia, estude, receba o passe, que é um fluido magnético fantástico para nos ajudar espiritualmente, fisicamente também, porque quando o espírito está equilibrado, isso reflete no corpo. Então, ok, né? Então vamos caminhando. A lei de destruição, né? Por que a lei de destruição é uma lei necessária e está na natureza? Porque ela é preciso, né? Preciso que se transforme, que aquilo que tá ruim, que não está bem, que está apodrecendo, se transforme mesmo, que morra para que dali surja algo novo. Essa é a lei, essa é a lei natural, nada de errado com isso. Morrer não é nada de anormal, não é nada de dramaticamente infelicitante para a gente. Só precisamos compreender que é preciso. É preciso que a gente morra para renascer.
depende de nós quantas vezes isso vai se dar. Porque vai ter um tempo em que nós não vamos precisar mais passar por essa transformação através da reencarnação e através da desencarnação. Só depende de nós. Quando a gente sabe disso, eu não sei vocês, mas a mim dá um alívio, apesar de ser tanta responsabilidade, mas dá um alívio de falar, bom, mas se depende de mim, mãos à obra. Lei natural, vamos ao trabalho. Depende de mim? Então vamos ao trabalho. Simples assim. Depois vem a lei do progresso, que é outra também. Aí está uma causa de grande felicidade. É sabermos que isso para nós é uma fatalidade. Nós não vamos escapar do progresso. Ele virá. O que vai acontecer é que ele vem mais cedo ou mais tarde. De novo, dependendo de nós. Então, o que a doutrina espírita nos faz? Ela tira o tapete da gente, literalmente, quando a gente fala assim, então, olha só eu mesmo, né? Não tem nada de... Né? Ninguém vai poder dar uma fórmula mágica aí para mim, não. É com você. E para isso, vocês têm um monte de ferramenta e mais, um monte de amigo. Um monte de amigo. Nesse momento estamos todos cheios de luzinhas aí, cheios de amigos espirituais. Felizes porque estamos aqui buscando o nosso melhoramento. Felizes, nos impulsionando, nos intuindo. A Bel falou que eu seja intuída. Eu peço a Deus que me intua mesmo, que nos intua aqui nesta casa, para que sempre possamos compartilhar essas informações. Porque isso nos dá uma centelha da felicidade que podemos alcançar um dia. Depende de nós? Depende. É duro? É duro. Trabalhar? Tem que trabalhar muito. Mas olha, que coisa terrível seria se falar assim, olha, para você ser um dia um espírito superior, você vai depender, deixa eu ver, de um senador, vai depender de um deputado. Imagina, gente. Vai depender de uns conchavos, olha, imagina. Né? Então, assim, depende de mim, depende de vocês, depende de cada um de nós sermos felizes. E essa felicidade, ela é tão universal que ela pode ser compartilhada. Porque no momento em que eu digo, olha, eu sei um jeito, eu descobri um jeito, alguém me mostrou lá atrás que há um jeito da gente ser feliz aqui dentro. Ah, mas o mundo está muito ruim, todo dia violência e assalto. Eu sei, eu estou muito ciente disso, estou concentrada nas minhas orações, pedindo a Deus que esse irmãozinho seja iluminado, para que ele também possa fazer uso dessa ferramenta, para que ele também seja apresentado a ela. Porque ela não é uma felicidade que pertença a mim ou que eu queira só para mim, porque não faz o menor sentido ser feliz sozinha. Eu quero que todo mundo venha junto. Né? Então, quando a gente consegue ter esse entendimento, isso equilibra. Isso nos faz ver que podemos olhar para o outro de uma forma diferenciada. Não vou compactuar com o erro de ninguém, não vamos compactuar com o mal, não é isso. Não vamos achar que tudo bem, fez, errou, tadinho, vai para casa, não é isso. Da mesma forma que eu sou responsável pelo meu destino, aquele irmão também é, e ele vai chegar lá. A lei de causa e efeito é também para todos nós. Esse Deus tão magnânimo fez tudo para todos nós. É isso, é igualdade de condições, é lei de igualdade. Da mesma forma que um irmão que está em muitos erros, provocando muitas dores agora, terá isso como resultado das suas ações, o seu devido momento de resgatar isso, nós que estamos buscando a nossa melhoria, vamos ter também, pela mesma lei de causa e efeito, os benefícios desse nosso esforço. Porque quando os espíritos disseram que somos poucos a nos esforçar, eu falo, meu Deus, eu quero estar no meio desses poucos.
Se eles dizem que são poucos, eu quero estar aqui, nessa minoria. Para mim, tá bom, ficar na minoria por enquanto. Mas é desejar ardentemente que um dia sejamos a maioria. E saber que isso vai ser possível, porque vamos sair de um mundo de prova e expiação para um dia um mundo de regeneração. Vai depender de nós. Sempre vai depender de nós. Uma doutrina que nos responsabiliza é uma doutrina que nos dá a chave da nossa felicidade. Ela não nos engana. Ela não nos dá uma fórmula mágica. Ela não coloca a nossa felicidade na mão de ninguém. Ela diz, vai você. Você é tão filho do mesmo Pai bondoso quanto o seu irmão. O pior dos seus irmãos. O menor dos seus irmãos. Ainda estamos num planeta que a gente fala em pior, melhor, pequeno, grande, né? Mas todos somos espíritos. Todos somos criados para essa perfeição que começa a se fazer presente a partir dos nossos atos. É uma lei fantástica, essa lei natural, essas leis de Deus. E quando eles dizem que a lei de justiça, amor e caridade é a lei mais importante, por quê? Porque ela que vai nos mostrar como é que a gente faz isso em relação ao outro, quando a gente respeita o direito do outro, quando a gente não invade o direito do outro, quando a gente quer para nós e quer para o outro também, quando a gente compartilha, quando a gente pensa junto, quando a gente conquista junto essa nossa ideia de felicidade, quando ela é distribuída. E como no Espiritismo, a nossa máxima é fora da caridade não há salvação, ele diz que estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, fora da caridade não há salvação, eles viverão em paz, nós, a humanidade. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão a graça diante de Deus. Eu desejo de coração que nós possamos nos encontrar novamente, estudar juntos novamente, buscarmos juntos essa nossa felicidade e que cada um possa contribuir, compartilhar com os seus amigos, seus familiares, o seu entorno, porque é disso que depende o futuro da humanidade também. Muita paz para todos, uma boa semana. Deide, fiquei com o microfone para você me ajudar aqui. Eu não tiro, não desliga não. Ah, não? Não, pode ficar. Você me ajuda aqui. Só rapidamente, em cima do que ela falou, os espíritos nos dizem que pensamento é força. E nós, como somos energia pura, ocupando um corpo físico, pensamento é força. E os espíritos também nos dizem que os espíritos superiores dizem muito com poucas palavras, né? E nesse caso ninguém melhor do que Jesus, aquele que veio aqui, segundo os espíritos, aquele mais evoluído, mais, entre aspas, completo. Ele dizia, será que ele era mentiroso? Não era. E ele dizia assim, vós sois deuses, não vos admireis do que eu faço, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Só que nós ainda não descobrimos isso. Tem que procurar. A ferramenta está aqui, né? Verdade. É isso.